Bem-vindo ao Conversa Fértil, um podcast do Metamorfose, com os especialistas Dr. Felipe e Dra. Adriana. Informação de qualidade para os casais que desejam engravidar. Oi, pessoal, tudo bem? Estamos no nosso terceiro episódio do podcast Conversa Fértil. Hoje trazendo uma temática super atual, relevante, importante para todos os casais que desejam engravidar, né, e que precisam ou vão fazer um tratamento de fertilização. A gente vai falar sobre o Covid e a relação da doença com a fertilidade. Sejam bem-vindos, Adri e Felipe. Olá, Adriana. Olá, Dulce. É um prazer estar aqui com vocês. Sejam bem-vindos a todos ao nosso terceiro episódio do nosso podcast. Oi, Dulce. Oi, Felipe. Oi, todo mundo que está nos ouvindo e nos vendo. Sejam bem-vindos. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre repercussões e as principais dúvidas, né? Eu acho que essa temática ela tá bastante atual, né? Tá em várias redes sociais, vários meios de comunicação, e eu acho que é importante a gente reforçar, né, as informações de qualidade, que é isso que a gente quer com esse podcast e esses vídeos. Então, Felipe, vamos começar falando um pouquinho sobre a doença em si, né? Quais são as informações importantes que a gente precisa conhecer? Tá, joia. Então, o Covid-19, a infecção pelo Covid-19 é uma doença causada pelo vírus que tem o nome científico de SARS-CoV-2, tá? Uhum. Ele é um coronavírus. Os coronavírus é uma família de vírus que são a segunda principal causa da gripe, ou seja, são vírus comuns, tá? Mas dentro dessa família existem alguns vírus que realmente causam doenças muito graves, como foi o caso do SARS-CoV-1, que causou a SARS, que era lá na China, né, na Ásia. A MERS, né, que é um vírus parecido, que também causou muitas mortes no Oriente Médio. E aí o SARS-CoV-2 é um vírus que conseguiu atingir o mundo todo. Então é o que a gente chama de pandemia. Aparentemente é um vírus novo, né? Os primeiros casos surgiram lá para o final de 2019. E quando foi por volta de fevereiro a março de 2020, esse vírus já estava presente em quase todos os países. E ele tem como característica a taxa de transmissão, que é altíssima, né? Ele é transmitido através de gotículas de saliva, quando a pessoa fala, tosse ou espirra, tá? E tem também uma taxa de letalidade que é relativamente alta. Então, por ele causar um quadro mais agressivo da parte pulmonar, e é uma doença que demora, ele gera uma grande taxa de internação, né? Uma taxa também alta de pacientes que precisam ir para a UTI. E é por isso que a gente está vendo todo esse problema atualmente, né, com o colapso de vários sistemas de saúde em várias partes do mundo. Então é um vírus realmente que está modificando o nosso estilo de vida, e a gente precisa estar sempre atento a ele. No momento nós temos vacinas à disposição, novas vacinas em desenvolvimento, mas é um vírus que mostrou que está mudando. Então nós já temos novas variantes, né? Variantes mais agressivas, variantes que a gente não sabe se as vacinas atuais vão proteger. Então é um vírus que está sempre mudando. O panorama mundial está sempre mudando também, novas epidemias em locais diferentes, restrições de viagem, de movimentação de pessoas. Então é uma situação que ainda vai levar algum tempo, que a gente tem que aprender a conviver com ela. Isso. E aí, puxando um pouquinho para o assunto de fertilidade, né? Falando das repercussões do vírus na fertilidade masculina. O que é que se tem já de estudos, né? E o que é que se sabe? Excelente. Então a primeira coisa que a gente sabe é o seguinte: como toda doença que causa febre, certo? O Covid-19 ele pode diminuir a produção de espermatozoide, porque a produção de espermatozoide é um processo que depende muito da temperatura do corpo. Então esse fato já é bem estudado com outras doenças, como a dengue, como o zika, como a própria gripe. E a gente sabe que todo homem que tem uma doença que leva uma febre acima de 38, 39 graus, ele vai ter uma diminuição da produção de espermatozoide. Essa diminuição também acontece com o Covid, tá? É uma diminuição que varia muito de homem para homem, mas em alguns casos pode gerar zoospermia, que é a ausência total do espermatozoide, mas que até agora os estudos mostraram que é algo reversível. Isso. Ou seja, depois de 3 meses, esses homens eles voltam a produzir espermatozoide, e na maioria dos casos eles voltam ao que eram antes. É uma mudança na quantidade ou na qualidade, ou em ambos? Em ambos. Geralmente começa com a mudança na qualidade. Você vê espermatozoides
com a motilidade, né, a forma como eles nadam, mais lentos. Depois você tem o dano ao DNA dos espermatozoides e, por último, a quantidade é afetada. E depois vai voltando tudo ao normal. O que a gente ainda não sabe com relação ao Covid especificamente é se existe algum dano permanente. Isso. A gente ainda não sabe, não temos estudos de longo prazo, tá? Mas ele tem essa capacidade de realmente danificar a fertilidade, pelo menos temporariamente. E aí você falou uma coisa importante aqui, é o prazo, né? Você falou que depois de 3 meses, geralmente isso volta ao normal. Então, existe sim um prazo para o homem que teve Covid para tentar engravidar? O que a gente recomenda é o seguinte: todo homem que teve Covid e quer engravidar, ele deve procurar um especialista para reavaliar como é que está a fertilidade. Porque esse prazo é variável, ele começa a retornar com 3 meses. Né? Pode ser que tenham pacientes que nem tiveram dano nenhum. Né? Existe essa possibilidade. Mas existe também a possibilidade de você demorar mais tempo. Pacientes que tiveram uma doença mais grave, foram para UTI, precisaram de internamento, eles podem realmente passar muito mais tempo para poder se recuperar. Então é importante que o homem procure um especialista em fertilidade masculina, porque é não só a dificuldade para engravidar, mas já tem estudos que mostram que pacientes que tiveram doenças graves, que precisaram de UTI, eles têm um risco maior dos seus filhos, né, dos bebês, das gestações a terminarem em aborto, em parto prematuro. A gente ainda não entende muito bem, mas aparentemente os espermatozoides foram danificados e aí fecundaram um óvulo e formaram um embrião que já tem uma saúde menor. Tá? Uma outra explicação seria dano ao DNA do espermatozoide. Isso a gente sabe que ocorre. Nós vemos pacientes que tiveram Covid e quando voltaram tinham dano ao DNA do espermatozoide. Então é por isso que é importante essa avaliação, porque se for identificado algum fator que possa aumentar o risco, não só de infertilidade, mas para a saúde do embrião, do bebê, o ideal é esperar um pouco mais até haver a recuperação total. Isso, e aí existe essa relação da gravidade da doença com o dano, né, as consequências em relação à fertilidade. Isso é muito importante. Aí o especialista pode, de fato, orientar, né, o que fazer, quanto tempo esperar, ou como verificar, né, essa saúde da fertilidade masculina. E no caso da mulher, Adri, explica um pouquinho para a gente qual é o comprometimento da mulher que teve o Covid-19 em relação à sua fertilidade. Então, como o Felipe estava explicando, a gente ainda, na verdade, sabe muito pouco sobre a Covid. A parte feminina ela é um pouco mais difícil de se avaliar do que a masculina, porque a gente tem essa disponibilidade de fazer estudo do sêmen, que não é a mesma disponibilidade que a gente tem de fazer estudo de óvulo. Isso. Então, na verdade, por enquanto, o pouco que a gente tem de evidência não mostra um comprometimento na fertilidade feminina das mulheres que tiveram o Covid. Certo. O homem, Felipe, ele pode transmitir o Covid através do sêmen para a mulher? Como é que funciona? Essa é uma grande preocupação, porque uma outra pandemia, né, uma outra epidemia que vivemos recentemente no Brasil foi o Zika, né, e o Zika, depois nós descobrimos que ele é transmitido sexualmente, mas aparentemente esse não é o caso para o Covid, tá? Vários estudos foram feitos para tentar identificar se o vírus está presente no sêmen do homem ou não, e em apenas um estudo foi que 6% dos homens tinham o vírus presente no sêmen. E aparentemente esse foi o estudo que teve a menor qualidade, né? Não foi um estudo bem feito. Então, até hoje não existe nenhuma evidência de transmissão sexual, tá? Lógico que se você está doente, né, está com Covid e vai ter uma relação sexual, isso é um contato íntimo, você tem uma chance enorme de passar o vírus para outra pessoa. Mas diferente do Zika, onde o vírus do Zika pode ficar até 6 meses no sêmen do homem, ou do Covid, dos pacientes que foram identificados o vírus no sêmen, foi durante pouco tempo. Então, aparentemente, a transmissão sexual não é um problema para o Covid. Certo. Adri, quando a gente fala de as mulheres que já estão gestantes, né, quais são as repercussões da doença para essas mulheres? Então, não tem evidência de que a gestante ela seja mais suscetível a pegar a doença do que uma mulher na idade reprodutiva, né, não gestante. Mas uma vez adquirindo o vírus, a taxa de mulheres que agravam ela é maior. A grande maioria, para também passar uma tranquilidade, né, mais de 90% dos casos vai ser assintomático. Mas ela tem uma chance maior, comparada com a mulher que não está grávida, de agravar, de precisar ir para uma unidade de terapia intensiva,
E também índice de mortalidade maior nessas pacientes. Então, a mortalidade do bebê ou é maior do bebê, a materna? Da mulher. Com relação a desfecho gestacional em si, né, e a gente pensando, dividindo os compartimentos, pensando na mulher, né, a mulher que está gestante, então a gente teria uma chance de agravamento maior, com mortalidade maior. A gente, para a gravidez, não tem evidência ainda de aumento de abortamento, nem de malformação, que era uma preocupação gigantesca, justamente por causa da questão do Zika, né, como o Felipe falou. Então, não tem evidência que leve a malformações congênitas, nem abortamento, mas tem uma taxa maior de parto prematuro, que, fazendo um pouquinho também de comparação com o que o Felipe falou, por exemplo, não necessariamente o SARS-CoV-2 vai causar esse comprometimento da fertilidade masculina, por exemplo. Às vezes é o processo infeccioso, que poderia ser qualquer outro que causasse uma febre alta, né, e esse comprometimento sistêmico. Da mesma forma, para a gestante, talvez, a gente ainda está entendendo melhor, mas talvez não especificamente o vírus, mas ela ter uma infecção, a própria infecção urinária, a gente sabe que mesmo assintomática na gestação, ela deve ser tratada pelo risco de agravamento rápido. Então, a gestante, pela diferente imunidade dela, ela tende a agravar mais rápido. Então, com a Covid, mesma coisa, né? Então, a gente pode estar tendo desenvolvendo um parto prematuro, por exemplo, pela questão da infecção de uma forma geral. Aumento das taxas de cesariana, que também tem o viés de que muitas vezes se tem medo de um parto numa condição respiratória ruim, e aí acaba-se, às vezes, antecedendo o parto, interferindo aí tanto na taxa de prematuridade como nessa questão da indicação de cesariana. Mas seria um aumento, a gente vê um aumento maior no parto cesariana do que no parto normal, comparando com as mulheres que não têm Covid. Mas chega a ser um indicativo de cesárea ou é caso a caso? Caso a caso. Precisa ser avaliado. Vai ser individualizado. Tanto a necessidade de interrupção da gestação, como a condução dessa mulher vai ser extremamente individualizado. Mas precisa de um acompanhamento de perto de um profissional experiente com isso. Então, no momento, nós temos 2 tipos de vacinas disponíveis no Brasil. Nós temos a do vírus morto, né, inativado. Essa é uma vacina muito segura, é a base, como vocês falam, de várias vacinas que a gente utiliza, inclusive durante a gestação. E nós temos a vacina de RNA. Essa é uma tecnologia mais nova, mas que também é segura, tá? E ambas as vacinas, os tipos de vacina, elas não têm o potencial de causar a doença Covid, porque não tem nenhum vírus vivo ali, então não causa doença, né? Lógico, como toda vacina, existem efeitos colaterais, né, que cada uma pode causar. E quanto mais gente toma as vacinas, né, você vai ver mais relatos de efeitos colaterais. Mas as sociedades de reprodução assistida, tanto americana como europeia, divulgaram documentos dizendo que não existe nenhum risco de perda de fertilidade, né, ou de problemas durante a gestação para as pessoas que tomaram essa vacina, sejam homens ou sejam mulheres. Então, são vacinas realmente consideradas seguras e a relação custo-benefício é muito favorável para o uso da vacina. Com relação aos homens especificamente, existe só um detalhe que a gente precisa atentar. Como toda vacina, existe o risco de reação como febre, né? Nós sabemos que toda vacina pode causar febre, né? Porque a vacina vai induzir uma reação imunológica e a febre é um dos sinais de reação imunológica. E, como eu já falei mais cedo, toda febre tem o potencial de causar dano à produção de espermatozoide. Então, especificamente para os pacientes que estão em tratamento de reprodução assistida, por exemplo, aquele homem que vai fazer uma coleta de sêmen daqui a 15 dias, ele deve evitar tomar a vacina imediatamente antes. Certo? Logo depois ele pode tomar, mas antes ele deve evitar, porque ele pode tomar vacina, pode ter uma febre e isso pode ter impacto negativo, tá? Pacientes que fazem procedimento cirúrgico, eles devem evitar tomar vacina imediatamente antes, se for o caso de cirurgia para gravidez imediata, tá? Bem como tomar vacina nas próximas 72 horas, depois do procedimento. Por quê? Porque se tiver uma febre, a gente não vai saber se foi febre da vacina ou se for a infecção da cirurgia. Então esse é o único detalhe para os homens, né?
que a vacina pode causar febre, então se você vai fazer uma coleta de sêmen de espermatozoide em um período muito próximo, você deve evitar de tomar a vacina, mas pode tomar logo após. A vacina em si não teria problema, é só a repercussão da febre, né? Exato, Felipe? é só a febre. Isso, e as mulheres também que estão querendo engravidar, elas, se chegar a oportunidade, né, de ser feita a vacina para elas, isso não deve ser adiado. E nem porque fez a vacina, não precisa adiar também as tentativas de gravidez. Então, segue com o plano, só que de forma mais segura. Isso. Eu acho que é importante, né, depois de todas essas mensagens que a gente colocou aqui, né, a avaliação, né, junto com o médico, né, junto com o especialista, né, porque, de fato, a fertilidade não pode esperar. Também, né, com todos os devidos cuidados, com toda a realidade, né, de cada cidade, de como está a epidemia em cada cidade também, mas eu acho que é uma temática importante que precisa ser falada, precisa chegar a esses casais que desejam a maternidade e a paternidade. E aí que, independente, né, da vacina, que todo mundo continue, né, com todos os cuidados, como o Felipe falou, essa pandemia ela vai perdurar, né, essa realidade, esse novo normal, ele vai continuar nas nossas vidas e todo mundo precisa tomar muito cuidado. Isso. Dulce, só puxando mais uma, porque realmente eu acho que a gente tem que incentivar a questão da vacinação. Uma outra demanda de perguntas que a gente vem recebendo é com relação à questão de trombose, né? E está saindo aí na mídia que a vacina da trombose, que aumenta a hipercoagulabilidade. E, assim, isso é um evento extremamente raro que pode acontecer com a vacina. Isso pode acontecer tão raramente quanto, por exemplo, você fazer o anticoagulante, que geralmente é feito para a prevenção de trombose, enoxaparina, e ter também uma hipercoagulabilidade. Então, não se tem medo de fazer a vacina e não se tem medo de fazer a vacina na gestante, porque a gente sabe que a gestação é um estado de hipercoagulabilidade, onde poderíamos ter um aumento, então, do risco de trombose. E tem-se o receio, então, de, junto com a vacina, isso terminar aumentando muito o risco. Mas isso não procede. O risco é muito baixo, extremamente raro. O risco é muito maior dela tendo Covid. Nós sabemos que o Covid também causa hipercoagulabilidade. Ela tem uma trombose estando com Covid do que tendo tomado a vacina. Então, não é para ter receio de tomar a vacina por causa disso. Realmente, a vacina ela tem que ser estimulada. É um incentivo geral, né? Diante de tudo que a gente tem, a avaliação desses riscos. Acho que a gente precisa também disseminar essa informação, vacina para todos. Queria agradecer novamente. Eu acho que essa temática é super importante, super atual e precisa chegar aos ouvidos de muitas pessoas. Obrigada, doutor Felipe. Obrigada, Adriana. Obrigada, Dulce. Obrigada, Felipe. Obrigado a todos. E gostaria só de ressaltar a importância do acompanhamento médico nesse momento, né? Então, aos casais que vinham tentando engravidar, volte para os seus médicos. Tome decisões baseadas em informação de qualidade. Isso. Não o que você viu alguém falar. É importantíssimo o acompanhamento médico contínuo nesse momento tão difícil. Até mesmo porque a gente já falou aqui que individualizar é extremamente importante. Então, não dá para se basear nem na mídia e nem em casos semelhantes, né? É super importante a orientação profissional. Exato. Obrigada, pessoal. Até a próxima. Obrigada. Um abraço a todos. Tchau, tchau.